Bem-vindos a mais um programa do Histórias que Escolhemos. Hoje nosso programa recebe uma mulher de presença, força e resultados. Empresária, mãe, esposa, que equilibra com maestria todos os papéis da vida. Ela é daquelas pessoas que inspiram só de estar perto. Alguém que busca constantemente evolução, que se desafia e que prova que a vida é feita de escolhas com propósito. Além de empresária, ela é treinadora no renomado Dale Carnegie, um instituto que já transformou milhares de vidas no mundo inteiro com sua metodologia. É com muito orgulho que recebemos hoje no Histórias que Escolhemos, Márcia Piovisan. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Fiquei emocionada com as palavras. Gostou? Lindo, eu me senti inspirada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aí a Com você ter certeza. aceitado o convite. Márcia, hoje nosso objetivo é conhecer e fazer com que as pessoas que nos assistam Isso. também conheçam essa potência que é você, Márcia. E a gente tem algumas perguntas para te fazer, conhecer um pouco da sua história. Tudo Ótimo, bem? vamos lá. Vamos lá. Márcia, quem é a Márcia além de empresária e de profissional? Além do que vocês disseram, eu adorei. Coloca aí, então. Peraí, tá. Vou falar um pouco, talvez, de informações que as pessoas não conhecem. Muitas vezes nós estamos no à frente, né, do trabalho, e as pessoas conhecem a Márcia profissional. Então, a Márcia é a mãe da Lívia. A Lívia tem 11 aninhos, fez agora esses dias, esposa do Alexandre. E eu sou paranaense, eu sou pé vermelho. As pessoas não sabem, mas eu sou paranaense, filha de catarinense. Então, eu tenho um quê ali do sul, né? Gosto muito de, muitas vezes, estar em casa quietinha. Quando a gente está muito lá fora, a melhor forma de descansar a mente é estar quietinha. Mas eu gosto do barulho também, eu sou do time do rock and roll, né, Fernanda? Sim. A Fernanda já descobriu isso antes. E sou uma pessoa comum, uma pessoa super simples, inclusive. Se eu tiver que sentar numa mesa com alguém que é importante, eu vou sentar. E se a gente tiver que sentar num tijolo e trocar uma ideia, a gente vai trocar. Então, eu sou uma pessoa que vive a vida de uma forma muito simples. Para mim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não gosto de criar inimizades. Então, acho que um pouco de Dale Carnegie já estava no meu DNA, no meu sangue. Esse é um pouco da Márcia. Ai, que Muito delícia, bom, muito muito gostoso bom. isso, né? Como começou a sua trajetória, Márcia, no mundo dos negócios? Eu acredito que começou quando eu tinha 12 anos. Olha! Porque há algumas viradas, né? Eu sou de uma família muito simples, de uma origem muito simples, sou filha de agricultor. E quando nós viemos para Indaiatuba, que foi na década de 90, eu via meus pais passando muita dificuldade para prosperar. E eu já tinha, possivelmente, algumas ideias de o que eu vou ser, o que eu vou ter, eu tinha muito disso. E aos 12 anos, eu e minha irmã já começamos a querer empreender. Então, eu fui daquela que vendia batom. Tinha uma época que a gente vendia batom. Os estojinhos, os não estojinhos de tinha? batom. Perfuminho, lembra que tinha as amostras? Então, eu pegava isso para vender. Fizemos bonecas, a gente produzia bonecas de lã para vender. E aí, aos 14, eu já fui trabalhar, sem autorização da minha mãe. E aí, já arrumei um trabalho, já comecei. Ali, eu já rompi um pouco, talvez, do que hoje nós vivemos. Então, eu comecei muito cedo. E aí, aos 18, eu entrei numa corporação em Campinas, uma multinacional. Essa empresa faz gestão de estoques, uma das maiores do mundo. E ali eu comecei uma trajetória, de fato, no mundo corporativo. Então, ali eu fiz uma carreira de 18 anos, num ambiente que foi transformando já algumas competências. Então, um ambiente que eu viajava muito, que eu lidava com diretorias de negócios. Então, muito jovem, já assumi uma certa responsabilidade. Então, ali eu já enfrentava alguns desafios. E o mundo do empreendedorismo veio depois, na vontade de mudar, de falar assim, bem, eu acho que o meu ciclo na empresa finalizou, eu quero algo que se alinhe mais com os meus propósitos pessoais e com a jornada de ser mãe. Que tem esse ponto, Que tem né? esse ponto. Então, eu buscava um pouco de flexibilidade, alinhado com propósito, com autonomia, e levar um pouco também do que eu aprendi nesse mundo corporativo que eu estive por 18 anos. Então, assim, comecei muito jovem e não parei até hoje. Aqui estou. Engraçado que, assim, a gente conversa bastante com bastante gente e várias das pessoas que passaram pelo Histórias que Escolhemos falam a mesma coisa, que buscam uma certa mudança quando fala de ser mãe.
não é? A gente fez isso, Sim. né? A gente fez determinadas mudanças quando a gente se viu numa situação com os filhos, né? De querer mudar. E muitas das pessoas com quem a gente conversou ultimamente, né? No programa, falam a mesma coisa. Ah, quando eu resolvi, quando eu me vi mãe, eu quis mudar, eu quis fazer diferente. Eu acho que vira uma chave tão grande na mulher, né, na pessoa, que acho que faz a gente mudar qualquer coisa, né? Eu fui... Talvez as circunstâncias em que eu vivi me moldaram para buscar ser alguém com sucesso. Uhum. Então, minha trajetória não é vou casar e ser mãe. A minha trajetória foi eu vou ter sucesso, tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, etc. Então, depois que eu construí isso, que eu fui mãe, quer dizer, aí você tem que repensar, porque não é tão simples equilibrar. E a vida vai cobrar isso lá na frente. Então, quando a gente tem filho, ainda mais quando criança, você tem que buscar estar mais perto, ou então terceirizar a educação do teu filho, e você fala, bem, e aí? Eu quero estar perto. Então, essa foi uma decisão já de mudar. E aí, lá na frente, a gente chega em Delcar. Que daqui a pouco a gente vai falar. Eu tô louca pra saber também. Mas, Márcia, qual foi o maior desafio que você enfrentou como empresária e mãe? Eu acredito que foi fazer essa mudança de carreira. Eu tinha uma carreira de 18 anos. Não tinha nenhuma expectativa de alguém me desligar. Era uma posição de confiança, um cargo importante, de estratégia, e eu tinha que fazer um movimento para falar, e aí? Eu saio, vou me desligar, eu peço as contas desses 18 anos, então acho que foi a maior decisão da minha vida em que eu tive que pensar no que de fato eu queria. Só que eu não fiz isso eu sou uma pessoa muito consistente. Eu não dou voo de galinha. Então, minhas decisões são muito mais consistentes, eu tomo muito cuidado. Então, antes de eu sair, eu fui procurar outro preparo, outro tipo de competência para que eu fizesse um movimento que não fosse arriscado também na carreira. Então, eu penso que foi muito desafiador. Assim, eu pensava dias, eu demorei, gente, assim, é bom falar isso, porque as pessoas acham que eu acordei e do nada tomei a decisão de mudar de carreira. Não. Primeiro que eu demorei só para falar com o meu gerente uns 6 meses. Para tornar isso real. Na minha cabeça estava decidido, eu já estava me preparando para a mudança, já fazia mais de 1 ano, mas demorou-se 6 meses para eu tomar coragem e falar assim, viu, vamos conversar? E a minha conversa não foi assim, vou sair. Foi assim, vamos falar sobre a minha saída da empresa? Assim, o que nós podemos fazer para que eu tenha condições de deixar a empresa? Se preparou. Então eu me preparei e preparei na minha saída. Não... Pode ser que para outra pessoa que recebeu a minha fala não foi tão... Não queria. Não, como assim? Não Há foi quanto feliz. tempo está isso na sua cabeça? As perguntas foram feitas, tá? Quanto você está pensando? Mas não tenho como falar o que eu estou pensando. É muito arriscado, porque às vezes a gente muda, né? É lógico. Então essa foi a maior decisão, que é a vida de empresária, que eu passei a ter pós, né? E alinhado com a vida de mãe. Acho que foi assim, uma decisão muito difícil, muito importante na minha carreira. Olha só. E é uma coisa que realmente, né, dá um friozinho na barriga, né? Lógico. Existe alguma escolha que você fez na sua vida pessoal que você considera fundamental para quem você é hoje? Sim. Falando, lógico, Sim. do caso de mãe. Pode ser que alguém fale que seja uma decisão pessoal. Eu falaria de uma decisão profissional até. Porque essa empresa que eu decidi estar, que é uma decisão, foi algo muito interessante. De forma muito breve. Eu estava trabalhando num estabelecimento em Indaiatuba. E um amigo meu foi lá. E falou, tem uma empresa em Campinas contratando. Vamos. Eu não sabia quem era, onde era, o que fazia. Vamos. Fomos para Campinas, fizemos um processo seletivo, testes, provas. Passei. Como que eu passei, eu também não sei. Mas passei. E comecei a trabalhar lá. Mas, gente, eu mais trabalhava do que ganhava. Eu viajava demais. Eu passava 2 semanas fora de casa. Eu mal via minha mãe. Nós não tínhamos horário fixo de trabalho. Eu trabalhava de dia, às vezes era escala 6 por 1. Então, às vezes eu trabalhava à noite. Eu não conseguia conciliar com estudos. Então, eu tive que parar o estudo para focar nisso. Eu tinha 18 aninhos. E eu viajava para cima e para baixo. E, nesse caso, tinham amigos meus que trabalhavam comigo. Mais 3. Esse que me convidou, inclusive. Eles foram deixando essa empresa. E eu decidi permanecer na empresa. Porque, de alguma forma, eu enxergava algo. Era extremamente desafiador. A gente viajava muito. A gente tinha passado por ambientes hostis. Trabalhávamos muito.
e uma carga horária exaustiva na época. Hoje em dia a gente se cuida mais disso, naquela época não se cuidava tanto. Não vou falar quando é, senão vou entregar minha idade. Peraí, 18 mesmo. E aí, eles foram deixando, e eu fui ficando. E eu me recordo que uma vez a minha mãe disse assim, viu, você tem certeza que é isso que você quer? E eu falei, sim, é isso que eu quero. Mas eu enfrentei a opinião dos meus pais, a opinião da minha família, a opinião dos meus amigos, e às vezes até os meus pensamentos, me questionando, será que é isso, será que é isso, será que é isso? E aí eu fiquei. Nessa de insistir, fez toda a diferença na minha trajetória profissional. Porque eu fiz uma carreira excepcional dentro dessa empresa. Eu virei, do primeiro cargo, eu cheguei em um dos mais estratégicos que tem. Eu virei uma gerente de projetos, fui gerente operacional. Então eu fiz uma carreira muito rápida e cresci junto com a empresa. Mas por conta dessa decisão. E essa empresa me preparou para quem eu estou hoje. É isso que eu ia falar agora, porque te trouxe uma bagagem, né? Para o que você tem hoje, né? É. Então, pessoas podem me perguntar, o que você fez para chegar na Dale Carnegie? Então, eu vou contar, mas o nível de preparo, o corpo, né? Assim, a base para eu estar em Dale Carnegie me veio por conta dessa decisão que eu tomei lá atrás, e a carreira que eu construí nessa empresa. Digamos que foi a sua faculdade, né? O seu a faculdade veio depois. Mesmo. Olha só, né? Eu comecei a trabalhar primeiro. Não tinha tempo. Não é? Pois é. Que hora que eu ia estudar? Não tinha tempo. Ai. Você veio. Só já? Então aqui, ó. Existe alguma escolha que você fez na sua vida pessoal? Ela acabou de me responder. Essa que eu fiz. Essa escolha. Era você mesmo. Então vamos lá. Qual é a sua maior Ela emocionou, conquista? viu? Ela ficou emocionada com a história. Foi impactante. Márcia, qual foi a sua maior conquista até aqui, olhando para a sua vida como um todo? Você contou da empresa aí, mas o que você considera hoje a sua maior conquista? A minha família. E não só a família, mas o equilíbrio familiar. Porque a trajetória que eu tenho de tempo, de viagem, de trabalho, de história, família simples, família humilde. Eu poderia falar que as minhas conquistas materiais. Sim. Mas a minha família é a minha grande conquista. Porque não é qualquer pessoa, e eu consigo avaliar isso, que consegue ter um sucesso de alguma forma profissional e levar a família junto. Minha família não é desequilibrada porque eu me dediquei à vida profissional, eu consegui carregar isso. Então, assim, a minha família, a harmonia familiar, o como nós vivemos, eu acho que é uma referência, é um exemplo. Nós vivemos isso muito bem. Então, o equilíbrio entre nós, como nós vivemos, é muito maravilhoso. Então, assim, os demais itens são detalhes. Sim. É uma baita conquista. Não, sem dúvida. A família sempre vai ser, né, a nossa maior conquista. Né? Então, meu maridão, minha filha. Não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Viver bem com os meus irmãos, com os meus pais. Nós somos muito unidos. E todos nós trabalhamos muito. Tivemos que fazer isso acontecer, né? Isso é fantástico. Para mim, é a maior conquista. O que você ainda busca como mulher, mãe, esposa e profissional? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas penso que aqui tem alguns pilares. Sim. 4. Alguns pilares. Um deles é eu ainda continuar fazendo algo que esteja alinhado com o meu propósito. Então, assim, eu consigo seguir uma carreira alinhada com o que eu amo fazer e ainda manter a minha família feliz. Eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar em casa. Meu sonho não é estar em casa e fazer nada. Provavelmente não. Talvez eu trabalhe menos. Mas não ficar diferente, em casa. Né? É diferente, né? Trabalha diferente, né? Assim, o que eu quero ainda é assim, continuar mantendo a minha família bem, ver a minha filha com sucesso, porque acho que toda mãe sonha isso, né? De eu olhar para minha filha e olhar com orgulho e, ao mesmo tempo, ainda ser referência. Eu quero também que a minha filha olhe para mim e fala, minha mãe era a mãe chata, que é assim que os filhos vêm, né, as mães. Mas que ela veja em mim a lutadora, a força, a pessoa de fé, uma pessoa que inspira, uma pessoa que consegue mover outras pessoas, porque é um desafio. Um desafio mover a gente, imagina mover os outros, né? Mas que eu consiga manter essa referência e manter esse legado, né? Que eles consigam...
Às vezes eu fico pensando, se amanhã eu não estiver aqui, como é que eu gostaria de ser lembrada? É bem isso. Essa pergunta é fantástica. Não é? Então, assim, a minha construção dia a dia é buscar essa referência. Que a escolha da resposta das pessoas me deixe feliz, não sei aonde, né? Mas que eles consigam fechar os olhos e pensar em mim de forma muito positiva. Ah, a Márcia, onde ela estava feliz, estava bem, estava disposta, estava apoiando, estava ajudando. Então, eu estou sendo sempre me movimentando. Não é me preocupada com isso, mas que eu seja a pessoa decente o suficiente com essa responsabilidade, sabe? Eu acho que é isso que eu estou procurando, buscando. Nada mais do que isso. É simples. Super simples. Maravilhoso. Mas, e é inteiro, né? É muito gostoso. É inteiro isso. e intenso. Isso. O jeito que você fala, você vê que é uma coisa verdade, é de verdadeiro, verdade, não é uma fala, né? Você realmente tem isso em você e quer ter isso nos outros. É isso. Isso é muito bom. Márcia, a gente conversou até agora um pouquinho sobre você, né? Conhecemos a sua história, entendemos essa sua trajetória magnífica dentro de uma empresa e o seu crescimento diante de tudo isso. Mas o que mais me marcou foi a questão de que você não abandonou os seus valores e muito menos a sua família, mesmo crescendo tanto. Mas agora, esse segundo bloco, a gente queria conhecer um pouquinho da Márcia e o Dale Carnegie. Eu hoje olho a Márcia, eu vejo o Dale Carnegie, até porque fui aluna também da Márcia. Então, a gente quer entender, né? Até que as pessoas assistam, né? E entendam como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Dale Carnegie. Foi em toda essa mudança que a gente estava conversando agora, de eu migrar de carreira. Eu sou a psicóloga frustrada. Porque o meu sonho era ser psicóloga, desde menina. Mas eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu também. E falei, bem, agora não faz mais sentido, né? Como é que eu vou fazer psicologia? Eu tentei, mas não deu certo. E aí eu fui buscar fazer administração, porque quando você não decide, que de fato, a administração resolve. Aquelas, eu também. A minha história, Márcia, aquelas eu fiz também. A gente se identifica. A gente tem. E aí, a minha irmã é da área de recursos humanos, e um dia ela chegou pra mim e falou assim, olha, você sempre quis ser psicóloga. Minha irmã também tinha um pouquinho disso. Ela falou assim, eu vou fazer um curso, psicanálise. Você não quer fazer comigo? Porque eu vou me aprimorar e assim você também já faz numa área. Eu falei assim, eu estava naquele momento de pensar assim, a minha história aqui na empresa está finalizando, minha filha está pequena, eu preciso fazer um movimento, mas por que eu vou fazer? O que eu vou fazer também era muito específico. E aí eu falei, vou fazer. E ali eu me apaixonei pela psicanálise e ali eu conheci o diretor da Dale Carnegie atual, que é o Rafael Conte. Foi na psicanálise? Na psicanálise. Nós fazíamos o curso juntos e a minha irmã, gestora de empresa, fez o treinamento. Um dia me ligou e falou, Rafael vai te ligar aí, vai falar do treinamento e tal. Eu falei, mas ele trabalha com treinamento? Trabalha. Que interessante. E ali nós conversamos. Nessa conversa ele foi no meu consultório, eu já estava atendendo como psicanalista, começando a atender nesse processo de entrar, já tinha pacientes e tal. Ele foi, apresentou e tal. E no que ele apresentou eu falei, eu acho que eu não sei se eu preciso disso. Não é pra mim. Não, mas eu acabei de migrar de carreira, faria mais sentido a hora que eu estivesse na outra, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça, e ele muito espertinho, depois ele vai ver isso, viu, Rafael? Ele falou assim, olha, eu tô montando uma equipe aqui em Indaiatuba, se você conhecer pessoas que queiram trabalhar com treinamento, desenvolvimento, que é encantado por isso, me fala. E na minha cabeça, eu muito genuína, inocente, pensei no meu amigo, no outro amigo, mas eu não pensei em mim. Cheguei pro meu marido e contei. E aí meu marido disse assim, por que não vai você? Aí eu falei, não, acabei de brigar de carreira. Na minha cabeça, assim, mais uma mudança. Não, tô bem aqui, tô bem aqui. Meu marido brincou, falou assim, não, mas terapia demora muito pra dar dinheiro. Foi assim a brincadeira dele. Vai ser prático, não? Vai ser prático. Não, vai pra outra área, acho que você tem mais jeito, mais dinamismo. E fiquei com aquilo na cabeça. Então foi o meu marido, o propulsor de eu estar em Dale Carnegie. E aí, um pouco da minha coragem e ousadia, eu mandei uma mensagem pro Rafael. Rafael, sobre aquele assunto, se você achar que o meu perfil contribui para a Dale Carnegie, estou à disposição. Ele, legal. Márcia, por incrível que pareça, o CEO da Dale Carnegie está aqui em Indaiatuba hoje. Quando você mandou a mensagem. Você conheceu o Fernando Amarante? Sim. E o Fernando estava em Indaiatuba. E aí, terminei meus atendimentos e falei, consigo no final do dia. Não consegui agora, ele não tem problema, ele vai ficar aqui o dia inteiro. E fui lá conversar com o CEO. E assim começou a história. Sua história começou. Começou assim. E a primeira pergunta do Fernando foi, o que você quer com a Dale Carnegie? Eu ia perguntar isso, o que ele te pergunta? Aqui, ó. O que você quer com a Dale Carnegie? Eu fiquei pensando, e você? Não sei, na minha cabeça, né? Nem tava pensando nisso, aquela assim, Como meu marido assim? que Eu falou. fiquei pensando assim, eu penso assim,
eu gosto de treinamento, se eu tiver como contribuir, se eu tiver flexibilidade, se eu tiver autonomia, é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, então vamos conversar. E ali começou uma conversa, eu não tinha feito treinamento, eu já tinha tido contato com o Dale Carnegie em 2008, porque eu li o livro. O meu gestor me deu o livro de presente. Eu fui tão inocente que no primeiro momento eu não linkei as coisas. Depois é que eu linkei. Enfim, já viu alguém falar assim, eu quero trabalhar com você, o que você faz? Eu fiz isso. Eu fui muito mais na credibilidade da marca, né? E por saber do livro. E aí eu fui lá e me coloquei à disposição. E assim começou a minha história com Dale Carnegie. Ou seja, coragem, ousadia. Total. Não é? E por entender que o que a Dale faz tinha a ver com o meu propósito, que era ajudar pessoas, porque na psicanálise é esse o trabalho. Só são metodologias diferentes. E ali começou. Aí fui fazer o treinamento, sentei na cadeira como participante, entendi o que era, fiz de novo. Aí falei, agora entendi que é isso que eu vou fazer. Ou seja, primeiro eu fui lá, vou fazer, e depois fiz o processo. Ali começou uma trajetória de preparo, de formação, de me apresentar, né, para as pessoas. Tem muito disso em Dale Carnegie. Você precisa se apresentar, as pessoas têm que saber. Fernanda falou assim, quando eu te vejo Dale Carnegie. Era essa meu primeiro movimento, né? Olha só. Isso foi em 2019, dezembro de 2019. Bem na pandemia? Aí em fevereiro, Fernanda, olha, bem lembrado, em fevereiro ia começar a minha turma. Em fevereiro começou a pandemia. Em março, tipo, dia 5 de março, 3 de março. Fechou Na tudo, primeira né? semana de março, fechou tudo. Fechou tudo. A minha turma levou 8 meses. Porque parou tudo. Aí abria, fechava, Então abria, você foi fechava. começar, já foi na pandemia. Segurou, então, 8 meses. O primeiro ano foi a pandemia, não teve. Não consegui fazer a turma, né? Ela demorou uns 8 meses. Aí, quer dizer, no segundo ano, no ano seguinte, é que eu comecei... começou a abrir as coisas. Foi bem desafiador. Foi um momento da Dale Carnegie também se reposicionar, buscar também. estratégias. Porque era só Acho presencial, que para né? todo mundo, né? Foi um momento de mudança, Eu estava em escola né? de idiomas na época, teve que mexer com tudo. Então, todo mundo que tinha essa questão de presencial, de aulas e tudo mais, teve que mexer. Foi uma mudança muito, muito diferente para todos, né? Sim. Professores dando aula online, a gente dando treinamento online, ou seja, aí veio o mundo virtual para nós. Então, na época, daí se adaptou. Se adaptou. Na verdade, já existia programas online. Só não tínhamos utilizado dessa ferramenta com a mesma intensidade. Porque se eu posso no presencial, e se atende, e se essa experiência ela é muito relevante, por que não? Agora, quando veio o online, aí nós tivemos que intensificar isso. Aí nós tivemos que nos preparar para saber levar o processo com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, aí né? tivemos que pensar em plataformas mais específicas, informação de treinadores. Não foi só levar para o online. Foi se preparar para manter o nível de qualidade de entrega. Exatamente. Isso faz a diferença, né? E o que significa para você representar um instituto tão renomado? Credibilidade. Eu tenho orgulho. Sou bem orgulhosa disso. Para estar representando a Dale Carnegie, você tem que viver Dale Carnegie. Então, eu sinto que os meus valores são conectados com a instituição. E a gente fala muito disso, porque você não aplica Dale Carnegie na vida, você vive o Dale Carnegie. Sim. Né? Tem que estar na sua essência. Sim. Então, se a gente não vive parte daquilo que a gente trabalha na transformação dos profissionais, eu não tenho como entregar esse treinamento. Então, um pouco de orgulho, credibilidade, porque a gente representa uma marca. São 112 anos, gente. 112 anos. Então, tudo que vem de treinamento tem uma raiz em Dale Carnegie. Não dá para inventar o carro, ele já tem 4 rodas, sabe? É a mesma coisa. O que se faz é um modelo novo, não é? Uma cor inovada, uma tecnologia nova, mas no fundo o carro está feito em cima das 4 rodas é o motorzinho. Então a Dale é como se fosse a base, sabe? Tudo que vem, ao meu ver, em torno de treinamento sempre traz algo de Dale Carnegie, sempre tem uma raiz. Então representar a metodologia é algo assim, excepcional. Então, para mim, é muito credibilidade, orgulho, paixão. Né? Tem a ver com os próprios princípios de Dale Carnegie. E responsabilidade. Nem me fala nisso. Tá pensando nisso, né? Ela vai falar responsabilidade. E a responsabilidade, porque eu você estou representando. Representando um poder, né?
Que é, né? Uma coisa poderosa. E assim, você tá lidando com pessoas, com vidas, né? Com sonho, é muito profundo, né? Na pessoa aquilo. É uma transformação de vida, não é? É algo... É porque é atemporal. Quando a gente fala de natureza humana, que é isso que a gente trabalha, esse aspecto dentro do treinamento, é algo que vai para o resto da vida. Não muda. A gente inova, que por isso é uma empresa que se vive 112 anos, você fica pensando, o que fez essa pessoa? Se for alguém, né? O que manteve essa pessoa viva por 112 anos? Uma empresa não é diferente. Tem que ter saúde. Sim. Tem que se aprimorar. Tem que se atualizar. Tem que ter uma base muito bem sólida. Eu diria que talvez até, assim, quando a gente busca essas pessoas que vivem mais, elas são simples. Isso é verdade. Busca entender a raiz das pessoas que vivem mais tempo. Sorrir, né? As pessoas sorriem bastante, elas são felizes. Leveza, né? Elas são simples. Dale Carnegie é isso. É a simplicidade, é o sorrir, é o levar as coisas da melhor forma possível. Isso que mantém 112 essa leveza, anos. né? Maravilhoso. Você está falando isso, eu pensei. Então, qual que seria o diferencial, na sua opinião, do curso Dale Carnegie? Porque hoje a gente vê muitos cursos por aí. Qual que é o diferencial, então, na sua opinião? Muitas vezes as pessoas procuram treinamentos porque elas querem respostas. E a resposta está em nós. Então, Dale Carnegie não dá resposta nenhuma. É você que se vira para encontrar a sua resposta. Eu penso assim que um diferencial do método Dale Carnegie, do modelo Dale Carnegie, está no ser, na mudança da mentalidade por fazer. Muitos treinamentos não conseguem romper uma barreira que nós mesmos, como pessoa, colocamos, que é eu fazer diferente, porque mudar comportamento não é fácil. Não é fácil. Então, você fala assim, bem, a nossa proposta aqui é mudar o comportamento. Mas para mudar um comportamento, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso comprar a ideia de que eu preciso mudar. Então, para eu fazer algo, eu tenho que ser alguém novo. Então, o sentimento e a emoção que é envolvido no processo é que faz com que a pessoa mude o comportamento. E aí a metodologia, que na verdade é um processo, a gente fala curso, treinamento, a gente fala, dá tudo quanto é nome. Mas na verdade é um processo de desenvolvimento. Por que é um processo? Porque são camadas que a gente vai atingindo nas pessoas e de formas diferentes, ou seja, não é o mesmo jeito repetido que faz a pessoa se perceber e identificar que ela precisa mudar. Então, não tem um professor dando aula. Dale Carnegie não é conhecimento. Às vezes as pessoas dizem, o que a gente vai aprender em Dale Carnegie? É difícil responder, porque não vai aprender. Porque, gente, na internet a gente já tem conhecimento, a gente já tem conteúdo, já tem bastante informação, tem muitos cursos magníficos, tem muita coisa boa. Não vamos falar ruim, vamos falar que tem muita gente competente entregando conteúdo bom. Mas a transformação, ela só acontece se eu aplicar aquele conhecimento. E aí tem uma lacuna entre o conhecer e fazer. A diferencial do método está no levar a pessoa a fazer. Só que para fazer, ela tem que mudar quem ela é. Então, como isso é conduzido, ao meu ver, é o diferencial. E a gente não encontra em outros treinamentos. Todos fazem de jeitos diferentes, mas igual a entrega do metodologia de Dale Carnegie não existe. Acho que as pessoas que vão ouvir vão ficar assim, mas falá mais sobre, né? Eu acho que eles querem ouvir como que é o método, né? Conte Tô mais, aqui, assim, por favor. Tá aqui, ó. Eu penso assim, igual um médico tentando explicar como é que vai ser a cirurgia. Você, por acaso, vai querer ver ele cortando o primeiro tecido, o segundo, abrir e falar assim, é assim que vai ser a sua cirurgia? Não vai. Você só entende, Você tem que confiar que o médico ele tem resultados. Ele está apto para fazer isso. E que a cirurgia é de alto nível, né? Com tecnologia. Dale Carnegie vai ser igual. Eu não tem como explicar. Eu vou precisar de 12 semanas para explicar, porque são 12 semanas que dura o processo. Márcia, me explica. Você tem 12 semanas para te explicar? É isso mesmo. Porque são as 12 semanas no processo é que você vai entender. Para mim, o método ele é prático, ele é simples, e é por isso que funciona. Por que funciona? Porque eu não estou inventando algo, não é mirabolante. É o simples bem feito. É o processo nesse sentido. Então, nós estamos lá para fazer dar resultado e não para fazer algo bonito. Né? Então, Dale é isso. É simples, sustentável, prazo, processo, pessoas.
E eu posso falar como aluno, que eu já fiz. É engraçado, no início eu também não entendia muito isso. Tá, mas o que vai ter, né? Acho que As pessoas ficam perguntando. Ela. Mas como que é isso daí, né? Como vai ser? É só vivendo mesmo, mas ele traz essa questão muito transformadora. Eu falo por mim, né? Teve aspectos meus que evoluíram, né, Fé? Que me transformou, mas são coisas que eram comigo mesmo, coisas minhas. Só que é tão engraçado como você automaticamente, ao redor, é atingido. Né? Porque como você mexeu contigo, alterou alguma coisa, você começa a ver coisas acontecendo e fala, gente, mas antes não era assim, agora tá. Chega a ser até estranho, porque você fala, o que tá acontecendo? Né? Né? E não é você que mudou o modo de agir, ou esperou por alguma coisa, ou trabalhou tal coisa. Então, assim, não vou falar os aspectos, eu vou falar o curso também, que elas não vão falar. Mas é muito interessante. E como você vai tendo isso a cada semana. Não é um curso que você, daqui 12 semanas, agora eu entendi o que é. Não. Cada dia que você vai embora... Era muito louco, assim. Tanto que eu mandava as mensagens pra Márcia, Márcia, eu tô muito, não sei o quê. Porque chega a ser impactante. E é difícil de explicar. Porque é uma experiência vivida, né? Um processo. Então, você explica um processo, uma metodologia que é única e exclusiva. Tá? Esse método que foi desenvolvido pelo próprio Dale Carnegie, porque ali, quando ele começou o trabalho dele, começou mais focado na oratória. Aí logo ele entendeu que pelo treinamento as pessoas precisavam desenvolver outras competências e aí ele foi ampliando isso para outros tipos de competências. Então não é só sobre se comunicar, para comunicar precisa de confiança. Para desenvolver uma comunicação mais assertiva, eu preciso estar mais tranquilo, eu preciso lidar melhor com o meu controle emocional. Então ele foi ligando essas principais áreas e veio o método. Então no passado, o Dale ele vendia o curso, talvez uma curiosidade. Depois nos recortes, a gente não sabe se isso pode ser exposto, eu vou ter que pedir uma aprovação, tá? Tá bom. Mas uma curiosidade do Dale Carnegie é que o curso ele era semanal e você comprava aquele módulo. Então, por exemplo, vou fazer a sessão 1 de Dale Carnegie, que vai trabalhar isso e isso. E aí lá ele vendia a próxima fase do curso. Então ele falava, pessoal, próxima semana nós vamos trabalhar isso, 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 como é que isso impactaria os seus negócios, né? Que tipo de competência vai fazer sentido para você? Então ele vendia a ideia... né? E vendia para as pessoas na próxima semana. Então, se as pessoas perguntam, por que são 12 semanas? É porque a venda do treinamento era semanal no início, e aí essa metodologia, naturalmente, foi desenvolvida até 12 semanas, porque é o que ele entendeu na prática fazer sentido. Então, não foi, na verdade, uma teoria que foi trabalhada e tentando ser replicada. Foi uma prática construída pela realidade, e que ele compilou e trouxe para nós, dizendo assim, façam isso que vai dar certo. Conforme a necessidade, né? Foi porque sentindo, né? Isso, porque hoje tem muita teoria tentando ser aplicada, o contrário, né? Eu faço estudos, trago dados, e depois eu tento aplicar. O Dale Carnegie fez o contrário. Então, primeiro ele aplicou, teve os seus resultados, mapeou isso e trouxe para nós... dizendo assim, não inventem a roda. É isso. Ela já está pronta, só bota para rodar. Isso é fantástico, né? Não, e o que mais me chama atenção é o tempo. Você comentou 112 anos. Então isso foi feito... lá atrás. E ele é super atual. Não é uma coisa meio, né? Porque, poxa, tanta coisa mudou durante o tempo todo, o método é o mesmo, há tanto tempo atrás e é tão atual. Logo que você entra no curso, você fala, gente, isso aqui esse livro foi feito esse ano. Você lê o livro, se você tirar os nomes, porque lá fala, presidente Roosevelt, sim, né? Henry Ford. Então, ele cita nomes, principalmente americanos, porque ele é americano, né? Da época. Mas troca o nome, coloca o teu, coloca do teu vizinho, do teu amigo empresário. É a mesma realidade que nós vivemos, a gente só repete. Por isso que a natureza humana, ela continua. A gente só precisa se desenvolver para aprimorar algumas habilidades e atender às mudanças que o mercado vai exigindo. Uma hora é a tecnologia. Hoje é a tecnologia, né? Ela vem assim, uma loucura. Quanto mais tecnologia, mais necessidade de desenvolver pessoas. Sim. Porque maior a carência de pessoas que tenham habilidade com pessoas. É, porque tá ficando mais máquina, aquela coisa mais introspectiva, né? Atrás de máquina, atrás de computador. Então, quando você precisa desenvolver equipe, liderar uma equipe, tratar as variáveis diferentes das pessoas, não consegue. Então,
estou vendo que o momento é mais interessante ainda. Sim, E tá cada vez mais interessante. Continua né? atual. Continua. É uma loucura. Você fala de 112 anos e continua igual. Por quê? Porque pessoas são pessoas. Exatamente. Mas você comentou dos livros, né? Existem alguns livros, tem alguns mais conhecidos, né? O Azulzinho é o que o pessoal mais conhece. Me explica um pouco como é que funciona essa questão. Eu já sei, né? Mas assim, explica para nós essa questão do livro. Como é que a pessoa conduz? Eu vou ler esse livro. Então ela gostou, ela vai pegar a tua dica, ela foi lá e comprou. Como que ela tem que ler esse livro? Ótimo. É uma ótima pergunta. Primeiro assim, eu vou citar 3 livros como ideia, até para quem quiser, de repente, conhecer Dale Carnegie através das leituras. Vou citar 3 livros, que são os 3 livros que, inclusive, eles se somam ao material do curso que eu dou aqui em Indaiatuba. Os livros, né? Esses 3 têm a participação de Dale Carnegie. Os outros livros é a universidade, a instituição Dale Carnegie, através dos presidentes do comitê estratégico da Dale Carnegie, que deram continuidade às literaturas. Então, se você pegar os novos livros, vai ter, por exemplo, recente, o Joey Hart, que é o nosso CEO, que escreveu, né? Que, se não me engano, é Take Command, que é uma versão mais inovada do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, eu acredito que vocês vão encontrar na Amazon, assim, mais de 40 livros da Dale Carnegie. Inclusive, esse final de semana eu estava no Shopping Jaraguá. Quem depois vê, vai lá. Tá tendo uma feira. Tem feira do livro, tem verdade. Vários livros lá, como se tornar inesquecíveis, Dale Carnegie, como trabalhar conflitos na sua vida, né, que são livros mais concentrados em temas específicos. Você quer começar com Dale Carnegie? Vamos pensar assim, se eu trabalho com vendas, se eu trabalho com networking, com relacionamento e com liderança de pessoas, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, essa cartilha é a cartilha das vendas, inclusive. Então, se você trabalha, depende de pessoas e de relacionamento sustentável, esse é o melhor livro possível. Vai ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem uma sugestão do Dale Carnegie. Volte e lê o capítulo de novo. Gente, eu tenho um cliente que leu o livro há 38 anos atrás. Encontrei um alemão com o livro, com o autógrafo do treinador dele lá na Alemanha. E ele veio me mostrar o livro original. Ele falou assim, Marcia, esse curso, eu era liderança operacional. Hoje eu sou CEO de uma multinacional aqui no Brasil. E ele falou assim, eu já li acho que umas 3 vezes. Toda vez que eu leio, eu tenho uma perspectiva nova. Porque tem a ver com o nível intelectual que a gente está, com o momento. Sabe igual remédio, qual é a dose que você precisa? O livro ele vem desse jeito. Talvez você faça uma primeira leitura, venha uma dose diferente. Lê de novo, vai te trazer outra dose. Então, leia ele 2 vezes. E esses livros do Dale, ele é muito legal, porque ele não é uma continuidade. Sabe quando você abre a Bíblia e fala, deixa eu ver o que a Bíblia tem, que Deus tem para falar comigo hoje? Você pode abrir o livro Dale Carnegie e fazer isso. Você abre e pega um capítulo e trabalha em cima do capítulo. Que ele é bem interessante, porque tem gente que gosta de quebrar essa ideia de que eu tenho que ler um livro. Não tem problema. Hoje é dia 23. Não, 22. 22? É 22. 22. Então, capítulo 22. Por que não? Então, talvez você... Por exemplo, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas são 30 princípios. 30 capítulos. 1 por dia. Né? Dia 1, capítulo 1. Dia 10, capítulo 10. Olha só, interessante, hein? Eu já li, mas agora eu falei assim. É uma boa ideia. Como evitar preocupações e começar a viver, se você quer trabalhar atitude em meio ao caos. Vamos falar assim? Quem não vive isso? Não, minha vida não está um caos. Não. Então, assim, leve para a tua perspectiva, como se tornar mais produtivo, sendo uma pessoa que lida bem com a pressão, com os problemas e as decisões. Então, às vezes, não é sobre eu controlar o meu estresse, é sobre eu me manter bem produtivo e fazendo a minha máxima entrega, sem deixar que os problemas me consumam. Então, esse livro é da capa vermelha, é maravilhoso. Às vezes, eu não lido bem com pessoas, mas não é porque eu não tenho habilidade com elas, é porque meu nível emocional não está legal. Se eu sou mais tensa, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as emoções, isso afeta os meus relacionamentos. Então, talvez o livro que você vai ler não é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E a terceira e última dica de livro é o Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Então, ele traz mais dicas voltadas a como passar ideias. Então, como fazer um storytelling, como abrir e fechar uma reunião, como criar a tua apresentação, né? Então, ele dá dicas até mais técnicas. Então, ele traz alguns exemplos de oratória, de comunicação. Então, para você que busca
se apresentar melhor, vender ideias para o teu time, tocar uma reunião, esse livro vai trazer ótimas ideias aí de passar bem. 3 dicas aí. 3 dicas 3 livros já para dica. 3 livros do Dale Carnegie aí que vão transformar a tua só vida. leia, só isso que eu falo, leia. Leia e replique. E replique, boa. Eu encontrei, só para finalizar esse tema, um cliente que parecia um manual, o livro. Ele deve ter feito o treinamento há mais de 20 anos, é um empresário, e eu o conheci porque o filho veio fazer o treinamento, porque vira um legado, né? O pai faz, o filho faz, você tem que ver as coisas assim, maravilhosas que a gente encontra. E aí ele mostrou o livro dele, quando ele fez o treinamento. Ele escrevia, então, por exemplo, estava lá, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas, princípio de liderança. Ele escreveu lá, fazer reunião com a Fernanda, fazer a pergunta. Ele montou um plano. Então tá cheio de anotações, de escritas no livro. Então ele não apenas leu, ele replicou. Então imagina a mudança que ele não trouxe já através de uma leitura. Maravilhoso. Interpretou aquilo, né? Viveu aquilo que ele estava lendo. Isso faz toda a diferença, com certeza, né? Na aplicação de tudo. Sim. Tudo, né? Participa do negócio, né? Entende, lê com vontade, né? E é transformador, mesmo a leitura do livro. Imagina o curso. Gente, só faz. Eu queria que todo mundo... É engraçado não fica isso. com essa sensação? Não, a gente sai meio que discípulo do negócio. Sim. Fala, vai, faz aí. Você fala, vou sair levando pra todo mundo. Faça, Dale E o Carnegie. mais difícil é você abrir a mente das pessoas sobre o impacto que Dale Carnegie tem nas vidas. Assim. Treinamentos em geral. É claro que aí eu falo de Dale Carnegie, eu trabalho com essa... no método e no trabalho que eu acredito. Sim. Então, quando eu olho a pessoa fala assim, então eu falo, ai meu Deus, como é que eu abro a casinha da cabeça dela e costuro ali? Eu preciso fazer uma reprogramação. A gente tem isso. Eu tenho isso com a Hebe. A Hebe vai fazer, não é? Tá entendendo Ela agora? vai fazer. Sim, eu sei. Eu vou. Turma de fevereiro, do ano que vem. Com certeza. Vamos escrever. Né? Mas é uma coisa que, assim, eu já sou apaixonada por psicologia, psicanálise, apaixonada mesmo. Então, é uma coisa que já, sabe, assim, tudo que é desse tipo de leitura, tudo que é relacionado a autoconhecimento, desenvolvimento, eu gosto. Uhum. Então, assim, na verdade, é o ir só que falta, porque o gostar e de ler e tudo mais. Então, assim, ó, já tá aí. E é transformar todo o teu conhecimento, trazer isso em resultado para você. É isso que o Dale Carnegie faz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você vê resultado. Você tem que transformar isso para você. Porque senão nós ficamos muito apegados ao conhecimento. Muita informação, muito conteúdo. Mas como é que isso está agregando valor? Como é que eu ganho? Eu tô ganhando dinheiro com isso? E às vezes eu não tô ganhando dinheiro. Por que eu não tô ganhando dinheiro? Porque o problema não está no conhecimento. Não, Tá em mim. Tá na minha atitude ou no meu comportamento. Aí é quando entra o modelo Dale Carnegie. Onde é que o que está faltando em mim, não é aqui, ó, necessariamente em termos de conhecimento, né? Mas em atitude. 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 E mudança daí, né? A partir de então. Porque assim, a gente entende que determinados conhecimentos, determinadas coisas, quando você vai pra mudança, dói. Né? Tem mudança que dói. Que é gostoso, tem lugar que é gostoso ficar, né? E daí, a hora que você tem que fazer essas mudanças, elas incomodam um pouco. Não só você, às vezes, a sua mudança incomoda o outro também. Né? Então, passar por esse limite, né? Vencer esse limite. E a partir de então, todas as outras coisas vão rodando, né? E se não tá incomodando, gente, então para. Tá errado. Tá errado. Tô indo pro treinamento. A Fernanda até fez ai, tá difícil isso daqui. Eu falei, então tá ótimo. Era isso que eu queria. Era isso. Né? Tô no caminho certo. Era isso que eu queria. A pessoa sente assim, não, tá legal, tá tipo... Ai, não tô fazendo o meu trabalho. Tem algo de errado. É cutucar mesmo, né? Olha só, né? Acho que agora é a sua vez, né? É o 10. Já, olha só, a gente vai batendo papo, a gente perde noção. É que tá indo natural, sutil. Exatamente. Assim, tá um bate-papo. É gostoso assim, né? Que a gente vê que o negócio vai rodando mesmo. Pode nos contar uma história de alguém que se transformou profundamente através desse método? Eu tenho. Não vou falar da Fernanda, porque a Fernanda tá aqui, então, né? Não vale, a Fernanda não vale. Já é demais, a Fernanda. Eu tenho um cliente, ele é de Paulínia. E esse cliente, eu vou mencionar detalhes, porque depois se eu for publicar, a gente vai fazer alguma coisa, enfim. Ele é um empresário e ele presta serviço para a VLI, e a VLI presta serviços para Vale
do Rio Doce. E esse empresário entrou em contato, dizendo, olha, vem aqui, me indicaram, deu carne, tal, enfim. Fui até ele, e foi um empresário que me recebeu de forma especial, porque foi a primeira vez que alguém chamou para ir na casa. Eu sempre vou nos escritórios. Sim. E eu faço questão de ir na empresa conhecer. Então. Ele falou, vem aqui na minha casa, eu quero receber na minha casa. E aí eu falei, uau, então eu vou ter que levar alguém comigo, né? Aí peguei um segurança, alguém que trabalha comigo. Vamos comigo? Vamos. Chegamos em Paulínia, fomos super bem recebidos por ele e pela esposa. Sentei na mesa e falei, como é que eu te ajudo? Por que você me chamou? E ele falou assim, olha, eu tô num ponto que eu quero vender tudo que eu tenho, eu não quero mais nada. Eu vou comprar uma casa na praia e vou embora. Uau. É assim que nós começamos a nossa conversa. Ele vai ouvir isso, ele vai lembrar disso daí exatamente assim. Ele falou, foi assim que começou a nossa conversa. Eu vou vender tudo, estou extremamente cansado. Eu falei, do quê? Ele foi cansado da pressão, dos problemas, pessoas, nada tá andando, eu não estou equilibrando bem com a minha filha. Ele foi super aberto em relação a isso. Pois bem, conversamos, alinhamos, começou o treinamento. Ele estava num momento em que talvez muitos que estão vendo a gente, enfim... Está passando. Pode estar passando, mas às vezes também não assume. Ou finge que está tudo bem para não demonstrar que não está. E ali a vida vai seguindo, tá? Sinais que não está tudo bem. Não consegue ir para academia, não consegue aproveitar o final de semana, né, gente? Não consegue viajar. Então ele estava nesse estágio bem difícil. Aí foi fazer o treinamento. Nas 3, 4 primeiras reuniões, um desafio para estar em sala, porque quando você está num momento conturbado, tudo acontece. Problema na empresa, problema com a equipe, problema, enfim. Fez o processo, terminou o processo. Nesse exercício, qual que era o resultado que ele queria? Não era aumentar a receita. Não era o objetivo. Não era o objetivo. O objetivo dele era garantir que a empresa vivesse. Era assim, ó. Eu vou terminar esse treinamento ou decidindo vender tudo e ir embora, ou assumindo de vez o meu negócio. Esse era o objetivo dele. Terminou o treinamento, eu vou me manter. Vou focar, eu quero isso. Mas aí não foi a primeira oportunidade, olha só. Terminou o treinamento, não, porque é isso que eu quero, todo mundo tem que fazer, meu primo vai fazer, meu tio vai fazer, todo mundo vai fazer, minha família vai fazer. E super animado, fui lá na empresa dele, entreguei um trabalho para a equipe também, uma entrega local pro time, ele tinha umas 20 pessoas. E ok, passou um tempo, ele me ligou, eu quero fazer o treinamento de novo. E aí ele veio como graduado, que é essa oportunidade que você está tendo, Fernanda, de fazer de novo como graduado, que é assim, ó, eu quero tanto, isso foi tão bom para mim, que além de eu querer fazer de novo, eu também quero contribuir. Ele falou, eu também quero que pessoas aproveitem o processo desde o início. E veio e fez o treinamento de novo. Magnífico. Aí o foco dele, no segundo momento, foi... otimizar processos internos. Ou seja, no primeiro momento era controle de estresse. No segundo já era projeto. Ele já queria pôr a mão na massa ali e desenvolver. Organizar, desenvolver. Ficou um negócio assim, ó, limpo. Pois bem, resumindo, por que isso aqui é um grande resultado? Há umas semanas atrás, ele me ligou e falou, Marcia, tô aqui em Paulínia, eu tenho um amigão, ele tem que fazer o treinamento. Vem aqui e eu quero conversar com ele junto com você. Fui lá para Paulínia, proprietário de uma oficina mecânica. Sentei, apresentei o treinamento pro amigo, e a gente conversando dali, ele falou, você tá vendo aquele carro ali? Eu falei, sei. Ele falou, é meu, carro de corrida. Eu falei, sei. Ele falou, é. Eu falei, mas me fala, como é que tá a sua empresa? Ele falou, Márcia, eu só trabalho meio período. Hoje, eu só trabalho meio período. Agora eu corro, eu aproveito a vida. Eu tenho a minha casa na praia, mas eu não preciso morar lá. Minha equipe, ó, se vira. Tanto que eu corro, que eu conheci o meu colega dono da oficina, que ele cuida do meu carro, e ele vai fazer o treinamento. Resumindo, conversamos. Na hora de fazer o investimento, o amigo dele falou assim, eu não tenho recurso agora. Eu não tenho como fazer. E aí esse meu cliente perguntou assim, Marcia, divide em 2 esse valor, na metade, assim, divide. Aí dividi, e aí ele perguntou para o amigo dele, e agora, cabe no teu bolso? Ele falou, não, mas a conta tá errada. Ele falou, não, eu sei que tá assim, mas esse valor aqui cabe no seu bolso? Ele falou, não, cabe, mas a conta tá errada. Aí eu olhei para ele e falei, acho que você não entendeu. Ele vai pagar. Leonardo, fala lá. Leonardo Tambosi é o nome dele. O Leonardo eu posso falar o nome, porque o Leonardo falou isso em público, né? Aí ele falou assim, você não tá entendendo, eu tô pagando pra você 50%. Gente, foi lindo de ver, porque eles se emocionaram, eles se abraçaram, enfim. Ai. Resumindo, esse profissional que ele deu o treinamento
Tá fazendo agora. Ele foi embora. Foi tão bom o treinamento para ele que ele foi embora. Ele está no Mato Grosso do Sul. Ele abriu oficina lá. Não faz um mês isso. No Mato Grosso do Mato Sul. Grosso do Sul. Então, assim, gente, por que eu tô contando essa história? Eu poderia falar de uma grande corporação. Eu poderia falar das empresas que a gente atende, que tá no site da Dale Carnegie. Eu poderia falar... Não, eu vou falar do que eu sei que o público que vai nos ver vai entender. De você que é empreendedor e empresário, que muitas vezes quer chutar tudo e desistir, porque você está usando as mesmas ferramentas. E as ferramentas que você tem já está escasso muitas vezes. Está no limite, eu não sei mais como fazer. E às vezes não se permite passar por um processo e enxergar que você tem mais ferramenta do que você consegue enxergar até agora. Que é o que aconteceu com ele. Então, resumindo, começou uma história que ia largar tudo e ir embora. Hoje ele está vivendo hobby. Hoje ele está com a empresa bem, vivendo um hobby e ainda ajudando outros empresários amigos a mudar a vida deles também. Porque agora ele tem visão, ele consegue enxergar a dificuldade, o sacrifício do outro e falar, cara, isso aí eu já passei. Não faz sentido seguir. Vem comigo que eu vou te ajudar. E hoje é um grande cliente nosso, eu chamo ele de cliente campeão, né? Um cliente campeão nosso, que além de transformar a vida dele, ele faz questão de transformar a vida das outras pessoas. Isso é liderança. Que é quando é bom para você, mas você quer que o outro também tenha resultado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, um grande abraço, Leonardo Tambosi, você é um sucesso. Gente, amei a história dele, ó, maravilhosa. Com certeza. Mas é emocionante, né, ver que, poxa, realmente, como transforma, né? Transforma. E eu sei que se a gente perguntasse, teria muitas outras histórias, é que você escolheu uma, mas é só vivendo mesmo, não tem como, né, Márcia? Tem que Faria viver. uma lista enorme de Indaiatuba, Sim, inclusive, imagino. De empresários, empreendedores da nossa cidade que tiveram sucesso. Enfim, né? Quem sabe aquele meu projeto lá sai do papel, Vai aí sair. o pessoal vai conhecer. Aí o pessoal vai contar muita história boa. Márcia, é muito... É impactante ouvir, ter conhecido um pouco do Dale Carnegie. A gente convida as pessoas depois, vão seguir suas redes sociais, a gente vai postar, que é importante, né, ver como isso... E outro ponto importante que eu queria falar, a gente fala do curso, cheio de coisa, impactante, transformador, mas acessível. Acho que esse é um ponto também importante, que senão as pessoas começam a achar que, ai, que legal e tal, mas então não é pra mim. É possível. Porque se você perguntar pra quem é Dale Carnegie, é pra todo mundo. Pra todo mundo. Não tem restrição. Todas as pessoas que ainda não investiu em desenvolvimento pessoal deveriam investir em Dale Carnegie. Ele não sobrepõe conhecimento técnico, não sobrepõe certos conhecimentos, mas ele com certeza cobre muito. Então a gente coloca na balança aqui, imagina quanto que você já investiu em conhecimento técnico, que é preparar para que você faz, né, faculdade, MBA, pós-graduação, você pega um médico ou um dono de uma clínica, ou vamos pegar aqui alguém que trabalha com vendas, quanto que já não botou de dinheiro para aprender a fazer o que faz? Agora coloca do outro lado da balança, quanto que você já botou de dinheiro em você, na sua própria habilidade. Isso tem a ver, outro dia eu ouvi isso, eu achei muito bom, que tem a ver com o fato de você depender menos dos outros ou das outras coisas. Quando você investe em você, é porque você está diminuindo a dependência. Às vezes eu quero um sistema bom que eu não dou conta de fazer. Aí às vezes eu quero ter pessoas porque eu não dou conta de fazer. Às vezes eu contrato uma consultoria em algo porque eu não dou conta de fazer. Está gastando, investindo um monte em coisas que você deveria dar conta de fazer. Toda a diferença, né? Não é? Fala nada, Cláudia. Não, silêncio. Não, né, mas agora. Só pra bate um pensar, silêncio, Bate, né? fala, opa, pensa Momento aí, de gente. meditação. Onde é que você está colocando o teu Seu- dinheiro, né? Invista em você para que os outros também invistam Sim. em você. Sim, Isso aí. isso. E é um investimento, É isso. porque o crescimento é tão grande, o resultado tão rápido, ele já, você às vezes até se paga ali. Porque faz E é bom parte, mencionar né? isso, porque tem um projeto de ROI, né? Tem. Dale Carnegie é um dos... Eu não conheço outro treinamento que você mapeia o teu plano, que você coloca a tua meta e que você vai totalmente focado nesse objetivo, para que você tenha um bom proveito do treinamento. No final, você ainda conta, ó, atingir esse resultado. A maioria já zerou ali, ó, pelo movimento que fez, pelos projetos que implantaram, esse investimento já retornou ou está já em curso. O meu projeto, eu tive duas coisas no ROI, né? Mas uma delas eu vou comentar, era o meu evento Semente da Performance, ele tá lá.
né? E eu até então não tinha nem desenhado e falei, vai acontecer. Ele aconteceu durante o processo do curso. Então não tinha nem finalizado, eu estava em palco, a Márcia estava lá, foi no evento. Mas quando eu leio, paro para analisar as minhas escritas, eu falo, gente, eu estava insegura, com medo, vai dar certo, será que as pessoas vão comprar? E eu só fui fazendo um movimento que eu estava aprendendo e deu super certo. Então, assim, não é que é nada milagroso, vamos deixar claro, mas ele mexe contigo para você agir. E quando você está em movimento em prol daquilo que você quer atingir, conhecendo a si mesmo, é mais fácil, sem ter resultado, não é? Perfeito. Márcia, agora a gente tem um quadro. Uma vinheta no quadro. Escolha rápida. Então a gente vai falar uma frase e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá? Vamos lá. Uma palavra que define liderança. Pessoas. Um livro que te marcou. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um hábito que mudou sua vida. Escrever o que eu tenho que fazer durante o dia. Uma frase que você leva para sempre. Uma frase, deixa eu pensar aqui. Eu tenho uma frase que eu menciono ela com uma certa frequência e eu acho que ela fez eu mudar a questão da liderança, que é: liderança é fazer as pessoas melhores como resultado da sua presença e garantir que esse impacto dure com a sua ausência. Eu acho que isso me fez ter uma perspectiva muito diferente sobre o que é liderança. Maior valor do Dale Carnegie em uma palavra. Paixão. Um momento inesquecível em sala de aula. Uau! Minha primeira entrega. A primeira vez que eu falei, não foi boa noite, foi bom dia. Foi uma entrega durante o dia. Ela foi marcante para mim. Eu me recordo plenamente de olhar as pessoas e elas sentadas esperando eu sou a pessoa que vou entregar esse treinamento. Então isso foi muito marcante. Foi assim, bom dia. Me lembro de quem estava e do diretor da Dale Carnegie, Rafael Conde, sentado ao fundo, e o Henrique Molina, que era o meu treinador avaliador. Então, quando você está no processo, tem alguém ali te certificando e te apoiando. Uau. Um medo que já venceu. De ser mãe. Um sonho ainda em construção. Morar na praia. Olha, boa. Família é? Deus. Márcia é? Vitoriosa. Que linda! Muito bom. Ai, é uma alegria, Márcia. É muito gostoso esse bate-papo. Tanto que a gente até se perde nas perguntas, né? Porque foi tão assim, né? Você vai escutando e tudo. É tão gostoso, a gente vai se perdendo. Se deixar, eu fico horas falando. Eu adoro. Então, quando a gente fala uma coisa que a gente ama, né? Que é a nossa vida, né? Não é isso? É muito gostoso. Quando eu entrego treinamento, você não tem É um desafio, né, falar de treinamento. Não importa se seja só Dale Carnegie, né? Tô falando de Dale Carnegie porque eu amo Dale Carnegie. Se eu não estou em Dale Carnegie, se eu tô falando de treinamento, tô falando de pessoas. É muito bom. Eu gosto, eu entrego o meu melhor. Márcia, que alegria ouvir a sua história, conhecer, perceber como que é a sua vida, movida a propósito, movida à entrega. Então, a gente tem que agradecer muito, muito mesmo, por toda essa entrega. Obrigada. Obrigada por compartilhar sua trajetória como mãe, como professora da Dale Carnegie, essa metodologia que você aplica, mas o que me chamou a atenção é a pessoa, Márcia, sabe? Essa entrega que você trouxe para nós, foi emocionante ouvir sua história. Sim, e a Fer preparou uma frase bem bonita que eu vou ler íntegra para não me perder nela. Você nos lembrou hoje que transformação é escolha e que cada conquista nasce da coragem de dar o primeiro passo. Com certeza. Que sua jornada siga inspirando, formando líderes e multiplicando vidas tocadas pela sua energia e dedicação.
Márcia, muito obrigada por sua participação. Obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Foi Um muito marco bom. para mim também. Foi muito bom. Márcia, a gente vai te entregar um presente. Ah, tem presentinho. Tem. Da Lotus Aromas. É a Márcia. A Fátima. Fátima. Nossa, já tô sentindo aqui, ó. Não é? Então esse é um presente dela pra você. Obrigada. Com muito carinho. A gente agradece a sua presença, Com certeza. sua participação.